dentro das nossas necessidades. Amém? Amém. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus? Vamos ler aqui. A leitura é essa aqui. Digam comigo assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, tem momento na vida da gente que a gente está precisando muito de um milagre. Amém? Às vezes o milagre na vida da gente se faz necessário em determinadas situações da vida da gente. A gente reconhece que somente o milagre pode ser uma resposta que venha trazer um resultado real para a vida da gente. E não tem nada mais que demonstre a presença de Deus ou a ação de Deus na vida de uma pessoa do que milagre. Milagre é um recurso que Deus usa quando você está totalmente impedido pela lei, pela possibilidade humana. Porque, como humano, você tem limitações. Como humano, nós temos limitações. E, às vezes, nós esbarramos nessas limitações. Ficamos totalmente impedidos em certas situações, porque nós chegamos no nosso limite humano. E quando você chega nesse limite, o único recurso que você tem para poder mudar uma realidade que você esbarrou nos seus limites, que você chegou no limite humano das coisas, é apelar para milagre. E milagre é uma coisa que é prerrogativa de Deus, eu sempre digo assim. É um recurso que Deus usa exatamente e que existe para você, para mim e para nós. Quando você chega nos seus impossíveis. E o próprio Jesus chegou a dizer de uma certa feita que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, tentando dizer que você tem um limite, que você tem exatamente aquele ponto aonde você consegue chegar. Mas existe realmente determinadas situações que você não consegue ir além, exatamente porque você esbarrou nos seus limites. Talvez muitos de vocês estão aqui nesta noite, e muitos estão me assistindo pela rede social, que talvez já reconheceram isso, já reconheceram que a sua solução ou a solução de determinadas necessidades só se acontecer um milagre que você sabe e realmente tem consciência que as coisas possam de fato mudar. E o que eu quero dizer a você é que os milagres ainda existem. Milagre de Deus ainda é uma realidade na vida da gente. Deus não parou de operar milagres, Ele não parou de operar maravilhas, Ele continua sendo um Deus de poder, um Deus que nos socorre com os seus recursos espirituais e sobrenaturais, exatamente naquele momento em que nós reconhecemos que não temos mais o que fazer. Se Ele quiser operar o milagre, Ele opera, porque claro que tudo está dentro da vontade dEle, mas Ele geralmente costuma operar na vida da gente para que o nome dEle seja glorificado, porque os seus feitos sempre glorificam o seu nome. Amém? E eu quero contar para vocês essa história de milagre. Vocês sabem que quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, em forma corpórea, 2000 anos atrás, uma das coisas que marcou a presença dele aqui foram os milagres. Os milagres chamavam muito a atenção. As coisas que ele fazia, as pessoas quando tomavam conhecimento, era algo que as pessoas não entendiam, porque ia muito além de tudo aquilo que as pessoas imaginavam que era possível fazer. Ele chegava e, para poder livrar as pessoas dos seus sofrimentos, ele curava cegos, ele levantava paralíticos, ele
simplesmente ressuscitava mortos. Isso para todo mundo até hoje era alguma coisa que ninguém entendia como isso podia acontecer, mas as pessoas só podiam reconhecer que havia nele algo de sobrenatural que dava a ele a capacidade de fazer essas coisas que homem nenhum pode fazer. E quando ele fazia isso, é bom ressaltar, ele não fazia isso com o intuito de arregimentar pessoas. Ele não operava milagres com o intuito de criar um marketing social, ou pessoal, a ponto de dizer, olha, aquele homem ali é um milagreiro. Ele não usava isso com o intuito de chamar atenção, ou de sensibilizar pessoas, ou de movimentar as massas. Não era essa a intenção dele. Ele era o Messias. E como Messias, ele fazia isso para poder aliviar o sofrimento do povo, porque ele veio exatamente para isso, para aliviar o sofrimento das pessoas, e esses milagres que ele operava era alguma coisa que se tornava recorrente, porque fazia parte de tudo aquilo que ele deveria fazer como Messias enviado. E ele procurava não deixar que essas coisas tomassem uma proporção maior. Na maioria das vezes ele fazia isso muito restritamente. Às vezes ele pedia, não conta nada para ninguém, não fala nada, não é preciso sair propagando para ninguém, porque a intenção dele não era simplesmente chamar a atenção das pessoas pelo que ele operava, mas as pessoas sempre falavam. E por conta disso, a fama dele foi crescendo a tal ponto que onde ele chegava, tinha uma multidão para procurá-lo. Onde ele chegava, estavam ali as pessoas à sua procura, falando dos seus problemas, falando das suas dificuldades, dos seus sofrimentos e pedindo socorro. E ele comumente curava, abençoava, libertava pessoas, tirava pessoas do seu cativeiro, que às vezes pessoas que estavam com a vida totalmente presas em verdadeiros cativeiros, como foi aquela mulher que estava há 18 anos presa, ele ia então e libertava essas pessoas que estavam presas num sofrimento ou em uma situação de dores, ele ia lá e libertava. E isso então chamava a atenção, porque as pessoas o procuravam direto, e ele ia por onde ele passava, deixava uma marca de milagre, de sinais, de libertação, de cura, de vidas transformadas, porque era o próprio Deus na terra, abençoando os seres humanos. E um dia ele estava em um determinado lugar, e um homem que estava precisando de um milagre foi procurá-lo. Esse homem estava muito abatido. Ele era uma pessoa importante dentro da religião. Ele era um chefe da sinagoga. E o que era um chefe da sinagoga? Era ele que presidia os cultos, era ele que falava e liberava as pessoas que deveriam falar no culto, ou ler alguma coisa, ou até mesmo pregar, todos eram liberados por ele. Era ele que oficializava os casamentos. O chefe da sinagoga também abria os processos de divórcio. Era eles que faziam isso. E eles ainda tinham o poder administrativo. Eles administravam a sinagoga, que era um templo de culto judaico fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém, os templos que existiam eram pequenos e eram chamados de sinagoga. E tinha esse homem que ficava responsável para administrar, para conduzir os trabalhos, e tinha uma importância muito grande socialmente. Era uma posição de destaque dentro de qualquer sociedade na época, um homem que tivesse essa função de chefe da sinagoga. E esse homem religioso, o chefe da sinagoga, estava com uma filha muito doente. Ele tinha uma filha de 12 anos de idade, e a menina adoeceu, e ele perdeu o controle da doença, ele já não sabia mais o que fazer. Ele tentou de todos os recursos na época, porque ele tinha recursos para isso, e depois de todas as tentativas buscando a cura da menina, ele estava vencido pelo poder da doença que havia no corpo da filha dele, e ele já estava sem forças,
E ele percebeu que a situação havia se agravado a tal ponto que a menina estava perto de morrer. Você sabe o que ele fez? Ele foi atrás de um milagre, foi atrás do milagre dele. Foi procurar Jesus. Ele saiu do lugar que ele morava, tomou conhecimento que Jesus estava em um determinado lugar, e para lá ele foi para poder se encontrar com Jesus e pedir para Jesus que descesse até a casa dele para poder olhar a filha dele que estava doente gravemente. E assim ele o fez. Procurou Jesus, Jesus estava ocupado atendendo pessoas, presenciou cura ali, e ele ficou esperando Jesus acabar de atender um número enorme de pessoas. Enquanto ele esperava, ele presenciou o poder de Deus se manifestando. E quando ele está lá nessa espera, esperando Jesus se desocupar para ir até a casa dele, que não morava perto, chegou o pessoal da casa dele, os empregados dele, as pessoas que trabalhavam para ele, chegaram e foram à sua procura para lhe dar uma notícia, que era uma notícia muito séria para qualquer pai. Encontraram ele, quando o encontraram disseram: olha, Jairo, o nome dele era Jairo, a gente veio aqui para te dizer o seguinte, para tu parar de incomodar Jesus. Não incomoda mais ele não, porque a gente veio trazer a notícia aqui que a tua filha morreu. Você estava aqui procurando ajuda com ele, mas não tem mais nada a ser feito porque a menina acabou de morrer. Você imagina só, você procura uma pessoa para resolver um problema. Aí alguém chega e diz: olha, é melhor parar porque a menina morreu. Toda a sua esperança vai embora. Você imagina só como ele deve ter ficado com essa notícia, como pai. Ele desabou, com certeza. Ficou desmotivado, desanimado, entristecido, achando que tudo estava perdido. E Jesus, quando olhou para ele, Jesus deve ter percebido que ele desabou na sua esperança, desabou na sua expectativa positiva, já não tinha mais expectativa positiva de nada. Ele desabou na possibilidade de poder acreditar que alguma coisa podia acontecer, porque a menina já estava morta, não tinha mais nada que pudesse ser feito dentro da visão humana, dentro da possibilidade humana. Aquele caso era um caso perdido, porque a menina tinha acabado de morrer. E Jesus percebeu como é que ele ficou. E na mesma hora Jesus olhou para ele e disse essas palavras que todo mundo conhece, que são bonitas. Jesus olhou para ele e viu que ele estava arriado, que ele estava desabado naquela sua esperança. E Jesus disse para ele: olha, não temas, crê somente. Diga glória a Deus. Fique temeroso, nem com medo não. Só acredita, Jesus falou. Só acredita. Essa palavra, às vezes, ela se faz necessária para a gente. Às vezes nós estamos tão temerosos, com tanto medo de certas situações que na nossa vida fugiram do controle. Às vezes nós estamos tão assustados com determinadas situações. Às vezes nós estamos tão inseguros. E às vezes esse medo, essa insegurança não deixa a nossa fé trabalhar. Quando você fica temeroso, que você fica com medo e inseguro diante de uma situação, isso tira totalmente a possibilidade de você presenciar de algo sobrenatural na sua vida, porque Deus vai precisar muito dessa sua fé, dessa sua crença, para poder junto com ela construir uma ação sobrenatural na sua vida, que possa mudar a tua vida, que possa mudar a tua realidade. O que é que para você é impossível? O que é que para você parece algo irreversível? O que é que para você parece alguma coisa sem saída? Às vezes nós estamos confrontados por situações, sim, que nós achamos situações sem saída, que nós achamos algo que nós não podemos fazer mais nada. Às vezes tem problemas, tem situações na vida de qualquer pessoa viva que foge totalmente do controle, que você já sabe que não é mais com você, que você não tem mais o que fazer. Às vezes você já esgotou tudo aquilo que você podia fazer para poder mudar uma realidade. Chega aquele momento que você começa a ficar temeroso e simplesmente achando que não tem mais o que fazer.
Quantas vezes nós ficamos assim, impedidos, confrontados e desafiados por situações que parecem que são situações sem saída e sem solução? Essa palavra com certeza serve para você que está assim. Você que está aqui na igreja, mas você nem pensa mais na possibilidade daquela mudança que você acha que é tão necessária que aconteça na tua vida, de repente na vida de uma pessoa que você quer bem, de repente na vida de uma pessoa que você ama. Você já nem tem mais esperança, nenhum tipo de expectativa positiva, porque tudo que você olha, tudo que você vê, só aponta para uma impossibilidade, exatamente porque você já esbarrou num limite, o limite que você tem, que você chegou ali, parou e não tem mais o que fazer. Mesmo que você esteja se sentindo assim, mesmo que você esteja se sentindo como que esbarrando nos seus próprios limites, mesmo que tudo que você olhe ou fique deslumbrando ou percebendo é algo que já chegou aonde dava para chegar e você não vê nenhuma mais possibilidade diante de tudo aquilo que você tentou e procurou fazer mudar. Ainda que você esteja diante de uma realidade semelhante a essa que estou falando, quando se trata de Deus, quando se trata de Jesus, não foi dada a última palavra ainda com respeito à situação, porque Deus não tem limites, o seu poder são incomparáveis, aonde você não consegue chegar, Ele chega, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e pode todas as coisas. E quando você passa a crer nisso, isso se chama fé, confiar, crer, acreditar. E foi o que Jesus disse para o homem: ó, não fica temeroso não, crê somente, vamos até a tua casa. E Jesus acompanhou ele e foi até a casa dele. Quando Jesus chegou na casa dele, a casa estava lotada, gente para tudo quanto era lado. Ele não levou todos os discípulos com ele, ele só levou 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Ele disse: só vai comigo esses 3 aqui, o Pedro, o João e o Tiago, e nós vamos lá na casa do chefe da sinagoga. E eles foram, desceram. Quando chegaram na casa, a casa estava lotada de gente, pessoas chorando, lamentando, porque na cultura do lugar tinham pessoas que eram pagas para chorar, tipo a carpideira que a gente tem conhecimento no Nordeste. Lá tinham pessoas que eram pagas somente para chorar, para lamentar. E essas pessoas que ficavam chorando 7 dias, geralmente eram as viúvas, os órfãos, que tinham essa função para poder ganhar algum dinheiro, alguma coisa. Ele geralmente exercia essa função de lamentar no velório. E quando Jesus chegou na casa, a casa estava lotada de gente. Os amigos dele, a família, todo mundo desceu para lá para dar apoio para ele, porque aquela filha dele era muito querida, era a filha que ele amava. Imagine só você, quem é pai aqui sabe o quanto a gente é apegado às filhas para protegê-las. A gente acha que elas precisam da proteção da gente, a gente quer proteger, sempre tem muito essa intenção do pai. Com ele não era diferente. Ele chegou lá, Jesus entrou na casa e Jesus disse assim: por que vocês estão assim chorando, estão desesperados? Ele falou: essa menina não está morta, mas ela só está dormindo. Ele falou assim. Jesus falou assim para poder amenizar o impacto do poder da ressurreição. Como ele não queria chamar atenção, não queria que aquilo tomasse uma proporção grandiosa, que não era essa a intenção dele. Ele queria operar milagre, mas não queria ser olhado como um milagreiro, toda uma projeção voltada para ele. Não era essa. Ele quis simplesmente minimizar o impacto que causaria a ressurreição da menina. Ele chegou e disse: olha, essa menina ela só está dormindo. Porque para ele ela estava dormindo. Ainda que tivesse morta para todo mundo, para ele ela só dependia de ser despertada, porque ele é o próprio Deus. Ele pegou, entrou no quarto da menina e disse para o pai com a mãe: entrem comigo aqui no quarto. E mandou os 3 entrarem, Pedro, João e Tiago. Vamos entrar no quarto. Entraram no quarto
A menina estava lá estendida na cama. Ele se aproximou dela e disse uma palavra em aramaico para despertá-la. Ele chegou, se aproximou dela e disse assim: Talita cumi. Ele bradou essa palavra que significa: menina, levanta-te. E quando ele deu a ordem: menina, levanta-te, a menina despertou. Ele levantou a menina e diz a palavra que ele falou uma coisa interessante: dei comida para ela. Pode dar comida para ela. Os pais prepararam lá uma comida, deram para a menina, e o pessoal, quando viu aquela menina despertada, aquilo gerou impacto na cabeça de todo mundo, porque quando ele chegou, que disse que a menina estava dormindo, todo mundo reprovou, todo mundo reclamou dele, todo mundo achou ele pretensioso, achou ele arrogante, porque ele falou que a menina só dormia. E quando terminou, que todo mundo viu a menina acordada, todos ficaram impressionados com o volume daquele milagre e tiveram que reconhecer que nele havia poder, que ele era o próprio Deus que estava no meio dos homens. Diga glória a Deus. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, que talvez você olhe assim, não acreditando naquilo que ele é capaz de fazer, mas você diz: mas isso aí é coisa do passado. Ele fez muito no passado, mas hoje é uma outra história, hoje é uma outra realidade. Hoje nós vivemos num novo tempo. Realmente nós vivemos num novo tempo. Talvez o que mudou desse tempo para hoje foi a nossa fé, mas Jesus não mudou. Para vocês terem uma ideia, o próprio Jesus falou que ele estava preocupado: será que quando eu voltar na terra eu ainda vou encontrar fé no coração das pessoas? Vê se tu acha esse verso aqui. Ele mesmo preocupado, ele mesmo falou: será que quando eu voltar na terra, que ele vai voltar para arrebatar a igreja, ele vai voltar para estabelecer seu reino milenar, diz a Bíblia. Ele falou: será que quando eu voltar na terra eu ainda vou encontrar fé no coração dos homens, no coração das pessoas? Porque cada vez mais se trabalha para tentar desconstruir essa fé do coração das pessoas. Cada vez mais as pessoas acreditam menos. Por isso que ele se perguntou: será que eu ainda vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Ele falou assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele perguntou. Será que quando eu vier, que eu voltar aqui, as pessoas ainda vão ter fé em mim? Cada dia mais você percebe que existe um trabalho sistemático para tentar fazer você acreditar que Jesus não opera mais nada, que Jesus não é verdade, uma série de coisas. Então o que pode mudar é a nossa fé, mas Jesus não muda nunca. Aquele mesmo Jesus que operou esse milagre aqui, a Bíblia deixa claro que é o mesmo Jesus hoje, no ano de 2024, ele continua sendo a mesma pessoa. A Bíblia diz isso, está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que ele não mudou daquele tempo para cá, que ele vai continuar sendo o mesmo. O mesmo Jesus que abençoou, que operou, que fez maravilhas, é o mesmo Jesus que opera nos dias de hoje. Vamos ler juntos? Vamos lá. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele nunca vai mudar, ele vai continuar sendo o mesmo. Se ele é o mesmo, como diz a palavra de Deus, significa o quê? Que aquele Jesus que socorreu aquele pai desesperado em uma situação que parecia irreversível, é o mesmo Jesus que pode socorrer você em situações que na sua leitura, na sua avaliação, você acha irreversível. Mas a impossibilidade é sua, não é de Deus. A situação que parece impossível de mudar, impossível de tomar um rumo diferente, é para você, mas não para Jesus, porque ele não tem limites. Ele mesmo falou e disse que o impossível dos homens é possível para Deus. Ele disse que os impossíveis seus, meus, não são os impossíveis dele. Então nesta noite, você que está aqui na igreja, você que veio aqui fazer suas orações, você que veio aqui falar com Deus,
Saiba que não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja o momento delicado que você esteja vivendo, o que importa é que você precisa crer somente, você precisa acreditar e saber, acima de tudo, que por mais complexo que seja a tua dificuldade, o teu problema ou a tua situação, você está buscando um Deus que tudo pode, um Deus que opera milagres, que tem um recurso dos milagres para poder mudar a tua vida, a tua situação e a tua realidade. E se você confiar nele, se apegar nele, se sustentar nele e buscá-lo com o coração cheio de fé, com certeza vai haver uma resposta para você, vindo da parte de Deus, para que através daquilo que Ele opera, que Ele faz, o nome dEle possa ser glorificado e as ações dEle na tua vida possam simplesmente fortalecer mais a tua fé e a tua confiança. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude e ore a Deus. Não importa o que seja, ora para Jesus e tenha certeza que Ele pode ser, nesta noite, o socorro que você está precisando. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé nos nossos lugares.